Brasil! Olá, boa tarde a todos, boa tarde a você, ouvinte de Jogo Eterno. Hoje, programa com grande estreia, é o Momento Seleção, onde eu, Eduardo, Leonardo, Leandro, vamos tratar sobre a seleção brasileira, que a Copa do Mundo de 2022 está batendo na porta. A seleção brasileira, hoje, pelo site da CBF, o técnico Tite convocou a seleção. E eu vou ter a honra de falar para vocês quem foram os convocados e gostaria depois de vocês me falassem, até estou emocionado um pouco, vocês me falassem o que vocês acharam da convocação. Não vai chorar, né? Não. Ainda não. Primeiro lá, o goleiro Alisson, do Liverpool. Santos, do Atlético Paranaense. Everton, do Palmeiras. Laterais, Alex Telles, do Porto. Danilo, da Juventus. Gabriel Menino, Palmeiras. Renan Lodge, Atlético de Madrid, Espanha. Zagueiros, Thiago Silva, do Chelsea, da Inglaterra. Rodrigo Caio, Flamengo. Felipe, Atlético de Madrid, da Espanha. Marquinhos, Paris Saint-Germain, da França. Agora os meias, Bruno Guimarães, Lyon, da França. Casemiro, Real Madrid, da Espanha. Douglas Luiz, Aston Villa, Inglaterra. Fabinho, Liverpool, da Inglaterra. Everton Ribeiro, do Flamengo. Felipe Coutinho, do Barcelona, da Espanha. Neymar, Paris Saint-Germain. Atacantes, Neymar, Paris Saint-Germain, da França. Roberto Firmino, Liverpool, Inglaterra. Gabriel Jesus, Manchester City, Inglaterra. Richarlison, do Everton, da Inglaterra. Everton, o Cebolinha, do Benfica, de Portugal. E Rodrigo, Real Madrid, da Espanha. Agora eu queria saber, eu vou chamar primeiro o Léo. O que falar dessa seleção? Começou 2022. E aí? Então, o Tite fez o que podia ser feito, né? Ele não tem grandes opções para convocar. A seleção brasileira é isso. Até o que nós estávamos conversando nos bastidores. O Brasil já teve grandes seleções ao longo das últimas décadas, últimas gerações. Só que hoje você tira o Neymar, que é um fora de série, é mais do mesmo. Você olha, sinceramente, olha essa convocação da seleção brasileira, eu fico me perguntando, esse é o time C, né? Quando que o Tite vai convocar o time A? Porque, sinceramente, são jogadores de clube, são jogadores que em outros momentos jamais vestiriam ou poderiam cogitar a possibilidade de vestir a camisa da seleção brasileira. Então, o que os brasileiros podem se conformar com isso, com essa seleção que tem aí, tentar fazer um time um pouco mais entrosado, dar um padrão de jogo para conseguir alcançar coisas maiores. Talvez, quem sabe, aí a Copa de 2022, pode ser que seja talvez até a última oportunidade do Neymar ganhar uma Copa do Mundo. Então não tem muito o que falar, é o que tem para convocar e o Tite fez o que se espera dele. Agora é tentar fazer um bom trabalho com esse feijão com arroz que tem aí, porque até quando o Felipão assumiu o Palmeiras na passagem anterior, que ele queria camarões, na seleção brasileira não tem como ter camarões. Você consegue no máximo ali um feijão com arroz e um ovo frito, batata frita, tá tudo certo, porque é um time, sinceramente, relembrando grandes seleções brasileiras que nós tivemos, é um time fraquíssimo. E esse feijão de arroz vai até onde? Na Copa? Então, é difícil falar, porque Copa do Mundo é um tiro curto e depende muito, às vezes, de um trabalho que você faz naquele mês da Copa, o time se encaixa, o time começa a jogar bem. É como nós estávamos falando, contra a Bélgica em 2018, o Brasil jogou uma barbaridade, jogou muito bem naquela partida e infelizmente não conseguiu sair vencedor. Teve alguns lances pontuais ali que o Brasil não foi muito feliz, tanto ofensiva quanto defensivamente, mas assim, não tem como prever. Eu acho que o Brasil vai depender muito do Neymar, do que o Neymar vai estar jogando em 2022, lembrando que a Copa do Mundo não vai ser no meio do ano, como costuma ser, vai ser em novembro, por causa da alta temperatura que tem no Catar, então vai ter esse agravante, essa mudança histórica aí no período da Copa do Mundo, e depende muito do Neymar, depende muito
do que o Tite vai conseguir fazer. Nós sabemos bem que o Tite ele consegue trabalhar muito bem com jogadores talvez não tão famosos, jogadores um pouco mais limitados. Ele consegue dar um padrão rapidamente para sua equipe. E vamos ver o que o Brasil consegue fazer. Mas assim, dá para fazer um bom papel. Eu, sinceramente, não acredito que o Brasil possa conquistar o título. Vejo outras seleções aí com poderio muito maior. A própria França, que é a atual campeã do mundo. A Alemanha tem uma geração muito jovem e que pode dar bons frutos. A Argentina está em frangalhos, eu não acredito. A Holanda tem uma geração promissora. Talvez o Portugal, com Cristiano Ronaldo, consiga surpreender, como surpreendeu há 4 anos na Eurocopa. Então tem outras seleções que podem fazer um bom papel em 2022. E o Brasil está no meio aí, está no bolo. Mas eu não acredito, a princípio eu não acredito em título. Vamos ver como que vai desenvolver o trabalho durante as eliminatórias, né? Perfeito, Léo. Du, gostaria de saber de você. Chegou agora a convocação, alguns nomes. Talvez alguém trocaria, você ali, outra aqui, mas eu queria saber que você me falasse, além da convocação, do trabalho do técnico Tite, que tem apenas 4 derrotas. Posso estar enganado, mas se eu não me engano, apenas umas em torneios oficiais, as outras 3 em... Tenho certeza de 2. 2 eu tenho certeza absoluta que foram em amistosos. E aí a outra, eu não sei, e a outra foi para a Bélgica, né? Quanto você acha que a continuidade do Tite pode trazer ou não o título para a seleção brasileira, o Hexa, e o que você achou dessa convocação aí? Então, falando do Tite primeiro, eu acho o trabalho do Tite um bom trabalho. Teve azar aí na final, no jogo contra a Bélgica, nas quartas, foi melhor no jogo e foi eliminado. Mas se você pegar o trabalho do Tite, no geral, é bom. Porém, o foco da seleção brasileira é e sempre será Copa do Mundo, porque Copa América, Copa das Confederações, eliminatórias, tudo isso daí para o Brasil é fácil. Eliminatórias, o Brasil vai para a Copa do Mundo, queiram ou não queiram, com time ruim ou com time bom. O Brasil nunca ficou fora de uma Copa e provavelmente, dificilmente vai ficar fora de uma Copa. Até porque aqui na América do Sul a gente tem quem? Uruguai e Argentina. Malimar lá uma Colômbia. Só que assim, Colômbia, Argentina, Chile, esses times quando vê a camisa amarela, eles tremem. A Argentina pode ter Messi, pode ter quem for, treme. O único time aqui na América do Sul que não treme pro Brasil é o Uruguai. Então assim, aqui vão 4. O Brasil sempre tá no meio dos 4. O Tite, para mim, tá fazendo um trabalho bom, mas levou um azar aí tremendo de falhar na competição principal, que é a Copa do Mundo. E juntando eliminações de 2014, 2010, 2006, a pressão fica maior para uma Copa do Mundo, pro Tite. E agora juntou 2018. Mas eu mantenho o Tite, eu não tiro. Não tiro o Tite, de forma alguma. Até porque no Brasil, hoje, de treinador brasileiro, você tem um Renato Gaúcho que poderia assumir a seleção brasileira, mas já não está vindo num bom momento no Grêmio, está sendo pressionado. E eu não vejo seleção brasileira com treinador de fora. Eu não vejo. E eu acho que grande parte também não vê. Falando da escalação, tem nomes aí que eu não aguento mais ouvir na seleção brasileira. Não aguento mais ouvir. Felipe Coutinho não dá, não serve para a seleção. Ah, mas jogou muito pelo Bayern, foi campeão da Champions, fez 2 gols no Barcelona, beleza, mas na seleção não dá. Não dá mais, não dá. Gabriel Jesus, não dá para a seleção brasileira. Copa do Mundo 2018, ridículo, pífio. Ah, mas é o maior artilheiro da era Tite, beleza, mas na Copa do Mundo, nem no gol chuta. Nem no gol chuta. Thiago Silva, esquece, não dá mais também. Já são 3 Copas do Mundo, 10, 14 e 18. 10 ele jogou, não jogou? Ou ele tava no banco? 14 tem... Não jogou, né? Em 10, só ficou no banco. Não, 10 não. 14. Foi Edu, péssimo, pode falar. 2010 a zaga titular era Juan e Lúcio. Beleza. 14, não jogou nada, ainda saiu chorando. Jogou nada. 18, mais ou menos. 22, não dá mais. Não dá mais. Ele já tá com 35 anos.
2022, nós estamos em 2020, vai estar com 37 anos para um zagueiro. Isso é muito prejudicial, muito, ainda mais no futebol atual. Futebol dinâmico, rápido, ele vai jogar com jogadores bons, habilidosos e rápidos. Mbappé, João Félix e por aí vai. Eu não levaria Thiago Silva. Ah, mas você leva quem? Eu falei para você, Rafa, nos bastidores. Quem acompanha sabe do que eu vou falar. Diego Carlos. Diego Carlos. Melhor zagueiro do Campeonato Espanhol. Melhor zagueiro do Campeonato Espanhol, jogando pelo Sevilha. Jogou contra o Barcelona, literalmente colocou o Messi no bolso. Melhor zagueiro da Liga Europa. Fez o gol do título do Sevilha de bicicleta na Inter de Milão, que era a favorita. Diego Carlos. Ninguém fala. Sabe por que ninguém fala? Porque joga no Sevilha. Sabe por que ninguém fala? Porque só jogou no Paulista aqui no Brasil. É um baita de um zagueiro. É um baita de um zagueiro. Todo mundo fala Van Dijk, Van Dijk. Pode falar, Rafa. Ah, mas você vai ficar entrando nessa aí e a gente não vai conseguir ter um diálogo. Não tem como. Você vai falar que é empresário e tudo mais. Não vou falar de empresário. Mais do mesmo, velho. Não dá, mano. É sempre uma desculpa, não. Você acreditar na comissão técnica que tá lá, que tá vendo e por algum motivo não escolheu ele. Senão a gente não comenta mais futebol. Se eu achar que, não, que alguém compra o jogador, que Mano, eu falei de empresário. Que o jogador vai, aí não dá, pô. Mas eu não falei em nenhum momento de empresário. Saiu da minha boca a palavra empresário? Eu não ouvi. Desculpa. Eu não tô ouvindo. Alguém ouviu aí? Se alguém ouviu, fala. Então por que ele não foi convocado? Então, essa é a questão. Por que ele não foi convocado? Porque você vai persistir... Porque o Tite não acha que esse cara é bom, é simples. O melhor zagueiro da Liga Espanhola, o melhor zagueiro da Liga Europa não é bom para a seleção brasileira. Beleza. Bom é quem? Thiago Silva? Thiago Silva é bom? Você quer comparar a Ligue 1 com a La Liga? Não tem comparação, velho. Não tem comparação. Fala pra mim quem que o Thiago Silva marca no PSG quando ele vai enfrentar na Ligue 1. Quem? Não tem ninguém. Você tem um Memphis Depay que o Léo é fanzaço. O Léo fica bravo, hein? O Léo é fanzaço. Beleza, Memphis Depay. Um jogador só. Os outros todos estão do lado dele. Você tem quem na Liga, na La Liga que o Diego Carlos marcou e foi o melhor jogador, o melhor zagueiro da La Liga? Você tem o Messi, você tem o João Félix, você tem um Carrasco, que ninguém fala, mas é um baita de um jogador, o belga. É um baita de um jogador. Você vai no Real Madrid, Vinícius Júnior, Rodrigo, Benzema. Então, assim, é bom. Eu vi uns 15 jogos, 18 jogos do Sevilha nesse ano. 18 jogos do Sevilha esse ano. Em nenhum dos jogos do Sevilha desse ano que eu vi, eu não vi ninguém da seleção brasileira lá. Eu não vi ninguém da comissão técnica lá. E outra, eu não vi em nenhum programa, em nenhuma entrevista, em nenhum site, em nenhum blog, em nenhum nada. Ninguém falando de Diego Carlos, que eu observei o zagueiro lá do Sevilha. Porque eu tava... Eu não vi isso. Persistem em zagueiros que não dão mais para a seleção brasileira. Thiago Silva, obrigado, já fez muito. Abraço. É só você ver o que estão fazendo com o Davi Luiz. Em 2014, o Davi Luiz foi muito melhor que o Thiago Silva. Muito melhor. E cadê o Davi Luiz na seleção? Porque não dá mais. Não dá mais para a seleção brasileira. Persistir no erro vai acabar acontecendo a mesma coisa que aconteceu em 2006, 2010, 2014, 2018. Aí depois a gente vem aqui e vai falar isso, aquilo, outro. Só que ninguém escuta. Ninguém abre a mente, só ficam focados nos mesmos jogadores. O único jogador da seleção brasileira que é intocável, tem que ir quebrado em 100%, 1%, se chama Neymar. Porque o Neymar não tem substituto. E o Neymar é o top 3 do mundo da bola hoje. Não tem substituto. Então ele tem que ir de qualquer forma. Com a coluna quebrada, com rompimento no joelho, com o pé quebrado, ele tem que ir. Os outros todos os outros são substituíveis. Todos. Thiago Silva não é intocável. Além de ser intocável, chorão. Porque o pau comendo lá no jogo da Copa do Mundo 2014, e ele chorando. O time lá se matando, o companheiro de zaga dele lá se matando igual um louco, que foi o Davi Luiz, correndo igual um louco, batendo falta de tudo quanto é lugar, correndo, gritando. E o Thiago Silva, que era mais experiente, chorando igual uma boneca. É isso que o Brasil quer para uma Copa do Mundo? Um zagueiro que chora?
É bom zagueiro? Mas para seleção não dá mais, desculpa. Você tem o Diego Carlos, você tem o Jamerson, que é bom, no Mônaco joga bem, mas ninguém fala também. O Tite levou até algumas convocações de amistosos, mas depois sumiu. E a gente sabe que na seleção tem isso, jogadores péssimos que vão por causa de empresário. Já que você citou empresário, eu vou falar. Afonso Alves, foi uma Copa das Confederações, pra quê? Pra quê? Ô Edu, mas deixa eu te falar uma coisa. Pode falar. É que eu vejo assim, você inclusive tocou num ponto-chave aí. Você falou que o Neymar é o intocável, eu concordo com você. Único. É o único. O resto, sinceramente, Diego Carlos, Thiago Silva, Rodrigo Caio, Felipe, isso assim, nos apegando apenas à zaga. Mas se você for pro meio campo, para as laterais... Não, meio campo acho que tá bom. Sabe, o Santos do Atlético Paranaense, é um bom goleiro. Sim, é um bom goleiro para o Atlético Paranaense, mas seleção brasileira... Então, só que assim, não tem quem convocar. Por mais que você mude os nomes, vai ser sempre as mesmas figurinhas. É como eu disse no meu comentário, é o mesmo feijão com arroz. Não tem jogador de nível de seleção brasileira. Jogador que tem cara de seleção brasileira. Eu vou te dar um exemplo, o Tafarel. Tafarel foi campeão do mundo em 94, jogou a Copa de 90, foi vice-campeão em 98. O Tafarel você não tem assim, jogou no Inter, no Atlético, jogou no Galatasaray, mas você não tem grandes lembranças do Tafarel ser multicampeão em clubes. Só que na seleção brasileira ele foi um monstro. É um jogador que tinha a cara de seleção brasileira. Hoje, você tem o Neymar que tem a cara de seleção brasileira. O resto são anônimos. E outra, então, assim, sinceramente, independente de quem o Tite convocar, dá no mesmo. É um monte de jogador igual, A gente tinha aquela brincadeira antigamente, né? Tudo japonês. É tudo japonês. Sinceramente, não dá. É perder tempo a gente discutir, porque, assim, independente de quem seja, são todos jogadores de clubes e olhe lá. Mas aí eu vou vou dar um pitaco. Nas outras seleções do mundo inteiro, a gente vê as convocações, os jogadores que são, aliás, não só nas seleções do mundo, no Brasil também. Seleção é momento. Então, para mim, tem que ir quem tá jogando melhor, não quem vai por nome. Então, você não pode deixar o melhor zagueiro da Liga Europa, campeão, gol do título, de bicicleta, o melhor zagueiro da La Liga, fora da seleção brasileira. Não dá. Para levar quem? Thiago Silva ganhou o quê? Final de Champions, beleza. Ganhou a Ligue 1. O que é Ligue 1? O campeonato da Série B é melhor que a Ligue 1, é mais disputado que a Ligue 1. O Brasileirão é infinitamente melhor que a Ligue 1. Então, futebol não é momento? Então, você tem que levar os melhores no momento. O Diego Carlos, ele bota o Thiago Silva no bolso hoje, desculpa. Quem vê jogo do Sevilha sabe do que eu tô falando. O cara que botou o Messi no bolso... Não ir para a seleção brasileira, isso só falando do zagueiro. Os outros, Felipe Coutinho, péssimo. Gabriel Jesus, se você fosse avaliar o Gabriel Jesus pela temporada atual, ele não era para estar lá. Só ver o gol que ele perdeu contra o Atlético de Madrid, não, contra o Leipzig. Não, foi contra o Leipzig na Champions, né? O gol que ele perdeu embaixo da trave, que o Guardiola quase infartou na beira do campo. Quantos gols tem o Gabriel Jesus na temporada de 2020? Eu tô falando de janeiro até aqui. Se ele tiver 6 gols, é muito. Foi contra o Lyon, não foi? Isso, contra o Lyon. Mas você vai levar quem? No Brasil, a gente tem centroavantes muito melhores que Gabriel Jesus. Tem 2 no Flamengo. 2. Pedro e Gabigol. Pode falar. Mas isso acontece desde o João Saldanha, meu amigo, desde o Zagallo, isso aí. Então, mas eu não nasci no tempo do João Saldanha. Você não entende, eu não nasci no João Saldanha nem no Zagallo. Você pediu minha opinião hoje. Minha opinião hoje é essa. Você não pode levar Gabriel Jesus, Chorão do Thiago Silva, Felipe Coutinho, você não pode levar. Você igual nem deixou eu terminar. Santos. Deixa eu terminar. Fala. Deixa eu terminar. Então, isso acontece desde a época do João Saldanha e do Zagallo. É natural que você não concorde com alguém que tenha sido chamado. Eu também não concordo com vários nomes que o Tite não colocou. Vários. E eu entendo o que você está falando e eu concordo com boa parte do que você está falando. Só que isso vai acontecer para sempre. Só que não adianta a gente chegar aqui, e não é uma crítica ao Léo, e falar assim, não, é mais do mesmo. Não, isso aí é o que tem. Então, assim, vamos analisar o que temos. Esquece que o Brasil...
sempre foi o celeiro, sempre foi tudo. Mas assim, comparado aos outros, o Brasil é tão ruim assim? É isso. O Brasil tem possibilidade ou não? Mas é que tá, você vê o tamanho da nossa mediocridade. Mediocridade não na literalidade da palavra, que é médio, mas assim, da forma pejorativa mesmo, da ruindade que nós estamos hoje. Hoje nós temos que nos comparar com os outros. O Brasil nunca teve que se comparar com os outros temiam o Brasil. Hoje em dia o Brasil é fraco, é limitado. Ah, você vai se comparar com os outros? Pô, mas não dá, você vai comparar com quem? Com o Chile, com a Colômbia, com o Equador, com a Suíça, sabe? O Brasil não pode, o Brasil ele tem que ser o Brasil. O Brasil não pode se comparar com ninguém. Hoje em dia, infelizmente, nós temos uma safra horrível de jogadores. O Brasil, ao meu ver, ele tem a pior safra da sua história de jogadores, a pior geração. É muito ruim, sabe? Assim, e comparar com os jogadores antigos, eu acho que sim, temos que comparar, porque assim, se o Brasil hoje é pentacampeão do mundo, é por causa desses jogadores antigos. É porque nos anos 70, 80, 90, 2000, 50, 60, o Brasil tinha grandíssimos jogadores. Você falou da época do João Saldanha, que inclusive o Saldanha falava que o Pelé não enxergava, olha que coisa. Pô, o Saldanha, a discussão era se você ia levar Pelé, Rivelino, Tostão, Gerson, se todos esses craques poderiam jogar juntos. Hoje em dia, a gente está discutindo se o Zezinho, se o Joãozinho, se o Toquinho, se o qualquerinho da vida pode jogar na seleção, sabe? Então, assim, o nosso nível de análise, a nossa régua caiu demais. O Brasil hoje, ele tem que se comparar com os outros medíocres, porque o Brasil é um medíocre. Antigamente a gente falava, não tem mais bobo no futebol. Hoje em dia nós somos bobos também. Esse é que é o problema. Nós estamos muito conformados. E eu acho que isso não faz bem para a seleção brasileira. O Brasil precisa voltar a revelar jogadores, precisa voltar a revelar craques, sabe? Vou até mudar um pouquinho o foco, mas dentro desse assunto. Hoje em dia você não vê mais campinho de futebol, você não vê mais moleque jogando bola na rua. Coisa que eu fazia, coisa que eu acho que vocês faziam. Hoje em dia, até uma brincadeira, meio que sem querer, mas já fazendo que o dirigente do São Paulo falou do Rodrigo Caio, que era jogador de condomínio. Hoje em dia a gente só tem jogador de condomínio, sabe? Não tem moleque que arranca a cabeça do dedão na rua, não tem moleque que joga na várzea. Infelizmente é isso, a realidade é outra. E o Brasil está nesse marasmo que outras seleções sempre estiveram. Tem seleções, por exemplo, a Espanha teve um hiato, que foi aquela seleção de 2010, que ganhou 2008 a Euro, ganhou 2012. A Espanha nunca foi nada. Então eu enquanto... Agora vocês vão até rir. Eu, enquanto brasileiro, né? Eu acho que o Brasil nunca pode se comparar a uma Espanha, porque a Espanha nunca foi nada. Teve um período, ponto. O Brasil não. O Brasil sempre foi a seleção mais temida, a seleção mais poderosa. E hoje está aí, na vala comum. Eu acho que a frase que encaixa melhor com a seleção brasileira é essa. O Brasil está na vala comum. Aí a gente vai ver amistosos, amistosos contra Senegal. Quem é Senegal? Você tem um jogador de Senegal, que é o Mané. Você empata 2-2 com o Senegal. O Senegal atacando o Brasil. Se fosse anos atrás, o Senegal não ousaria passar do meio de campo. Por respeito. Hoje ninguém respeita mais. Hoje ninguém respeita mais. Não, eu quero saber o que vocês querem. Porque assim, a gente já concordou em tudo isso. Já concordamos que o Brasil não é mais o celeiro, o Brasil já não... O que vocês querem, então? Porque assim, eu acho que a gente chegar aqui e falar assim, pô, o Ronaldo Fenômeno é 10 vezes melhor que o Gabriel Jesus, não ajuda em nada. Eu vou te explicar o que eu quero. Não, porque eu vou te dar um exemplo. Deixa eu concluir. Eu vou te dar um exemplo. Deixa eu só concluir. Que precisa melhorar, sim, é óbvio. Que precisa ter outras, é óbvio. Mas eu não vejo o que no nosso papel, pro cara que tá ouvindo lá, do cara que acabou de ser convocado, Gabriel Menino. Você acha que tá legal pra ele ouvir o que você tá falando? Você acha que vai ter confiança um jogador desse? Mas a gente é obrigado. E você acha que tá legal? Fundamental na evolução da seleção brasileira. E ela mas deixa eu te falar. E você acha que tá legal pra gente, pra 200 milhões de torcedores, ver o péssimo futebol que o Brasil vem apresentando nos últimos 5, 10, 15 anos? Também não tá legal. E você falou sobre solução? Sim, eu vou te dar uma solução.
Na verdade, nós da imprensa, nós temos que informar, nós temos que elogiar quando é necessário e criticar quando é necessário também, não ficar passando pano. E outra coisa, a Alemanha, não quando perdeu... Pano, é que a sua crítica é acerbada em cima mas do não que acontece no futebol hoje. Mas deixa eu concluir agora também. A Alemanha, em 2002, depois que perdeu a Copa para o Brasil, começou um trabalho de reestruturação do seu futebol, porque era uma seleção envelhecida, uma seleção que vivia da Copa da geração de 90, que em 94 foi eliminada nas quartas de final pela Bulgária, em 98 passou uma vergonha absurda contra a Croácia nas quartas de final, uma estreante em Copa do Mundo, tomando de 3-0, sem ver a cor da bola. Em 2002 chegou na final e perdeu para o Brasil. A partir daí, a Federação Alemã começou a fazer um trabalho de categoria de base, de investimento, de uma série de coisas que começou a dar fruto em 2006 e ainda assim foi eliminada pela Itália, mas era uma geração que tinha jogadores um pouco mais antigos. E em 2010, sim, com jogadores jovens, com jogadores talentosos, que vinham desse trabalho que começou lá atrás. O que a senhora CBF, a milionária CBF, vem fazendo de investimento para jovens jogadores? Quais? Faz muito. Você é campeão da Copa do Mundo do Sub-17, você está classificado para as Olimpíadas do Sul-Americano. Vocês sabem quem é o diretor de seleção brasileira hoje, da seleção de base? É isso que eu tô falando. Então não adianta a gente chegar aqui e só meter o pau. Mas a questão não é saber quem é o diretor da seleção brasileira de base. A questão é você ver o trabalho. Sim, o trabalho que Não, o trabalho que a CBF vem fazendo. Você falar que o Brasil se classificou para isso, para aquilo. É óbvio, o Brasil sempre se classificou para tudo. O Brasil nunca deixou de disputar uma Copa do Mundo. Isso daí sempre aconteceu no Brasil. O Brasil sempre disputou campeonatos. O Brasil sempre ganhou campeonato sub-20, sub-17, sub-15. O Brasil sempre foi campeão. O Brasil... Há quanto tempo o Brasil não ganhou o Mundial sub-20? Negativo, desculpa. Há quanto tempo o Brasil não ganhou o Mundial sub-20? O Brasil nunca foi campeão olímpico. Foi agora com o Neymar. Mas eu tô falando de outra coisa. Há quanto tempo o Brasil não ganha o Mundial sub-20? E olímpico joga com jogadores acima dos 23 anos. Não é só molecada. Só 23. Há quanto tempo... Então, mas joga. Há quanto tempo o Brasil não ganha o Mundial Sub-20? Então, assim. Mas o trabalho não está sendo bem feito. Já tem o Renier, e outra coisa, o Rodrigo, 200 caras que não tem 20 anos ainda está na Europa. Então, mas aí é uma outra questão. O cara está na Europa, é a situação econômica do país que não é favorável, que cada vez mais cedo os jogadores vão embora. Mas eu falo que assim, o trabalho... É que é melhor você ser campeão sub-17, você vai render mais do que ser sub-20. Sub-20 o cara tá profissional já. Mas o Brasil sempre teve tradição, sub-17, sub-20, e hoje em dia não consegue conquistar. O Brasil, a base do Brasil é fraca. Você vê jogadores que vêm... Você falou, Raniel. O Raniel não, o do Flamengo. O Renier. É um jogador comum. Não é nenhum craque, sabe? Craque no Brasil hoje, isso eu falo de jogadores mais experientes e jovens e promissores. É só o Neymar, pronto, ponto. Você não vê mais ninguém. Mas o que a CBF tem a ver com isso? Tem que fazer... a seleção brasileira é da CBF. Tá, mas o que a CBF tem a ver que o Renier não é um talento que nem o Ronaldo Fenômeno? Não tem nada a ver. A CBF tem que fazer um trabalho para descobrir talentos, para descobrir jogadores. Por que a Federação Alemã fez e a CBF não pode fazer? Sim, mas a seleção alemã ela fez em uma coisa, ganhou um título e acabou. Agora tá fazendo de novo. Sim. É isso, mas quem te garante que vai dar certo ou não vai dar certo? Não, a questão não é dar certo ou não dar certo, é fazer. Não, mas esse trabalho tá sendo feito. É isso que eu tô querendo dizer. Tá sendo feito. Eu não vejo isso. Como não? Tá aí os números. Quais números? A quantidade de garotos. Pô, se você é campeão. A quantidade de garotos. Se você tá classificado. Mas a quantidade de garotos que. A quantidade de garotos em um país de 200 milhões, você vai ter uma quantidade grande. Eu tô falando de grandes jogadores, de perspectiva, de jogadores promissores. Não tem. Então, mas o que a CBF tem a ver com isso? Me fala. Ela faz o trabalho. Se não surge um extra Mas que trabalho que ela faz? Mas que trabalho que ela faz? Como até agora você não falou? Faz exatamente isso. Pô, você quer mais em números? Trabalho de base, você acabou de falar, foi campeão, surgiu N garotos,
tem um trabalho junto com a seleção. Fala um que tem a perspectiva de ser craque. Os que estão já saíram do Brasil. Não, os que estão fora também. Me fala um jogador alemão ou inglês que tem 17 anos e já havia sido vendido por 120 milhões de euros. Não, mas eu não tô falando de números, eu tô falando de jogadores brasileiros que têm perspectiva de ser craques. Fala então, tudo bem. Mas assim, compara com o futebol. Não tem outros jogadores de outras nacionalidades que têm a mesma perspectiva que o jogador brasileiro. O trabalho da CBF... Tá, então eu vou mudar a pergunta. Corrupta, infelizmente. Sim. Está com um trabalho novo agora, com o Rogério Caboclo, de mudança, com o Juninho Paulista na frente da comissão ali dos profissionais, o Branco na seleção de base. Sim. Tá sendo feito um trabalho. Eu vou mudar a pergunta. Me fala um jogador que tem a idade do Mbappé e que tem a perspectiva que ele tem. Isso não tem como comparar porque o cara é campeão do mundo. Aí não vai ser possível uma comparação dessa. Mas não é nem pelo fato dele ser campeão do mundo. Porque quando ele apareceu no Mônaco, quando ele apareceu no Mônaco, o Mbappé já era dito como um craque. Não é à toa que o PSG foi lá e pescou. João Félix no Portugal. Esquece o título mundial dele. Me fala um jogador que tem a perspectiva do Mbappé. Tá bom, e o João Félix? O João Félix, que é o substituto natural do Cristiano Ronaldo. Olha a bala que o Atlético de Madrid pagou. E detalhe. Vinícius Júnior. Não, mas não dá. Quer ver? Me fala um jogador brasileiro jovem que tem a perspectiva que tem o Lautaro Martinez, argentino. Que não ganhou nada, hein, na seleção. Não é, nem na Inter ganhou, hein? E nem no Racing. Então, não tem título nenhum. Isso não é trabalho da federação. Isso aí o cara nasce. A federação ela só dá um suporte. Ela orienta, ela faz tudo. Qual suporte que a CBF dá aos jogadores jovens? Muito, cara. O Tite ele leva sempre, além do treino que ele faz, ele leva sempre jogadores de base de todos os clubes brasileiros. O Tite vai em cada clube falar com os treinadores e verificar quem que é a promessa que tá surgindo para levar para o ambiente da seleção. Mas aí o trabalho é do clube, não é da CBF. Como não? É o trabalho da CBF, isso aqui, mano. Não é. Não, você tá falando do Tite, mas eu tô falando assim, ele vai nos clubes, mas que trabalho que a CBF faz para auxiliar os clubes na formação, na busca por jovens talentos? A CBF não faz nada. Não faz nada, Léo. Ela faz de levar. Ela leva você, Léo, tem 15 anos. Você nunca conheceu a Granja Comari. Aí chega o Tite lá e fala, o treinador do seu é o Eduardo. Eu falo assim, Edu, e aí, que jogador que tá se destacando? Tem o Leonardo Cruz, tá se destacando. Beleza. Então vamos conhecer ele dentro do ambiente da seleção, vamos orientá-lo e vamos mostrar para ele a Granja Comari. É isso que hoje... o trabalho da CBF é ir lá pegar o jogador e levar para Disney. Levar lá, vamos conhecer a Granja Comari. Isso é o final. Não, então, você acha que a Federação Alemã fez isso na época que a Alemanha começou a fazer esse trabalho, que na verdade o Joachim Löw era o auxiliar do Klinsmann. Ele ia lá, ele pegava o jogador, por exemplo, do Bayern de Munique de 15 anos e levava na Federação Alemã para vivenciar. Sim. Não, o trabalho da Federação Alemã, né, mas deixa eu te falar, o trabalho da Federação Alemã foi muito além disso. Você tem documentários, inclusive, que falam sobre isso. Foi um negócio muito mais profundo, a Alemanha formou jogadores. A CBF, o Brasil não forma jogadores. Me desculpa. Léo, desculpa, cara. O campeonato aí sub-20 passou no Sport TV, velho. A final, Palmeiras e São Paulo. Me fala um grande jogador. Não, eu tô falando assim, mas é isso que eu tô querendo dizer. Surgir ou não um grande jogador não é trabalho da federação. O trabalho da federação é dar oportunidade para surgir esse grande jogador. Surgir ou não jogador não é trabalho da federação, mas a federação pode auxiliar nesse processo. Sim, então, mas ela está auxiliando. Ela não é o ideal? Não é o ideal. Poderia ser melhor? Certeza. Poderia ser melhor. Muito melhor. Assim, não é o hiato que você está falando. Não, eu acho uma coisa. Sinceramente, eu não vejo nada. Assim, aparece na televisão. Mas aparecer na televisão, aí quem tá dando moral é a emissora de TV, né? A CBF.
pô, não, pô, é uma coisa coligada, você sabe. Você sabe que é. Você sabe que se não tiver investimento, não vai aparecer. Mas sinceramente, a CBF não dá investimento nenhum. Não dá. Sinceramente, não. Não, tá lá, pô, pega o prolabore da CBF. Tá, mas tudo bem. Mas me fala até agora. Mas até agora eu te perguntei. Me fala um jogador, não tem um. Então, não tem porque não é o trabalho dela. Se você me perguntar assim, ó, quantos campeonatos a CBF realiza? Quanto que é a integração do então, jogador? Mas não é o trabalho dela. Mas por que a Federação Alemã fez e a CBF não pode fazer? Porque a CBF simplesmente copiou o trabalho. Simplesmente isso. Isso que eu tô te falando. Muito mal feito, né? O Lan, ele também apareceu lá nas seleções de base. Ele também ficou lá. O Miller também foi lá na seleção de base. Só que a diferença é que lá surgiu. Eu não posso te garantir que o Bruno Guimarães, que já vem se convivendo com o ambiente da seleção, não pode ser o novo Lan, não pode ser o novo Miller. Eu te garanto que não pode ser. Mas aí é projeção, aí é o que a gente acha. Mas a projeção, exatamente. Falando aí do trabalho da seleção alemã e nas categorias, depois que perdeu a Copa pro Brasil, já começou aquele processo todo aí que o Léo falou, de base, preparação, blá blá blá, que foi desde 2000, início de 2003, até o ápice, que foi o título da Copa do Mundo de 2014. Perderam 11 a Copa anos. Perderam a Copa do Mundo dentro de casa, foram eliminados na semifinal para a Itália, tudo certinho, beleza. Mas aí, se a gente colocar os atletas que surgiram, muitos. Não estou falando que foi a federação que surgiu o atleta, não. Mas foram muitos. Vou citar. Você citou aí o Lan, o Miller, aí a gente pode ir no Götze, no Reus, no Kimmich agora, que é da seleção, no Gnabry, que tá no Bayern de Munique, que é um baita do jogador. Foram muitos jogadores. O Manuel Neuer, o Ter Stegen, que é o goleiro do Barcelona, que é o goleiro reserva da Alemanha. Então, assim, foram diversos jogadores, muitos. O Ozil, ninguém gosta, assim, do Ozil no time, mas o Ozil é um bom jogador. Então, assim, Edu, na verdade foi um trabalho feito da Federação Alemã. 2014, no Brasil. Não, sem ser 2014. Foi 2017 na Copa das Confederações. Isso. Não, desculpe, então vou falar a pergunta melhor. Qual foi o último título mundial que eles ganharam o tri da Alemanha? 90. Quantos anos? 30 anos. Então, meus amigos, sabe, é isso que eu tô querendo dizer, foi feito um trabalho. Precisa ser feito um novo trabalho. Esse trabalho é mantido. Só que está sendo feito. Mas é o que nós estamos falando, que foi feito um trabalho em conjunto da Federação Alemã com os clubes para formar toda essa geração vitoriosa que a Alemanha teve. E é isso que eu estou te questionando, que eu não vejo a CBF fazendo um trabalho semelhante ao que a Alemanha fez. E a CBF pode fazer, junto com os clubes. O que eu vejo são os clubes que seguem formadores como sempre fizeram, só que a qualidade de jogadores muito menor uma qualidade. A quantidade é a mesma. O Brasil é um país imenso, com um tamanho continental, então vai ter muito jogador. Isso daí tá na cara, é óbvio. Não necessariamente. A França é menor e exporta mais. Mas eu tô falando de jogador, eu não tô falando de exportação, tô falando de jogadores dentro do país. Tem muito mais. Surge muito mais. Eu entendo os dois lados. O Rafa, ele acha que está sendo feito o trabalho, até acha que está sendo feito esse trabalho, mas ele está muito no início ainda. Então Exatamente. Não dá para se comparar com o trabalho que a Alemanha fez. Eu entendo, Léo, que ele quer os atletas, que até porque se a gente for pegar todos os últimos jogadores aí que saíram daqui do Brasil e foram para a Europa, bateram e voltaram. É só a gente ver aí. O Paquetá tá encostado no Milan, não sabe se vai pro Lyon, não sabe se volta pro Brasil. Aí a gente tem outros aí também. Quem ficou lá no Brasil, tirando o Neymar, a gente pode falar quem? O dos últimos que saiu, os dois meninos que estão no Real Madrid. É imensurável a comparação. Sim, o João Félix sai de Portugal e vai pra Espanha, velho. Mesmo ambiente, é imensurável a comparação. Mas se o menino é bom, ele vai jogar. Só a gente vê o Rodrigo. O Rodrigo saiu do Santos, foi pro Real Madrid. No primeiro jogo dele, ele foi contra o Bayern de Munique, ele fez um gol no Neuer de falta na gaveta. Ele não sentiu pressão. Vinícius Júnior demorou um pouco? Demorou, mas tá jogando bem também.
Então, assim, quando o menino é bom, ele vai ficar lá, independente se ele jogou lá ou se ele só jogou um jogo aqui. Não tem essa. Se o menino é bom, ele vai. A gente não pode se precipitar com jogadores igual o Lucas Paquetá, que saiu daqui badaladíssimo, como grande promessa, futuro 10 da seleção, e passou vergonha na Europa. Gabriel, o Gabigol, passou vergonha na Europa. Bateu, voltou. Bruno Henrique, que é um sucesso no Flamengo, foi para a Alemanha, bateu e voltou. São esses tipos de jogadores que a gente não vê fazendo sucesso. O próprio Paulinho, que saiu do Corinthians, foi lá para o Barcelona, bateu e voltou porque não jogou bem. Foi fazer sucesso na onde? No Tottenham também não jogou bem. Foi fazer sucesso na onde? Na China. Assim, os jogadores que batem e voltam, a gente tem que ter calma com esses meninos saindo daqui do Brasil. O Antony saiu agora de São Paulo, foi pro Ajax, tá indo bem. Já meteu gol no primeiro jogo, que foi um amistoso. No primeiro jogo oficial, guardou um gol, tá jogando bem. Até porque o Ajax, ele tem a tradição de dar espaço para os meninos jogar. É como se fosse um Santos da Holanda. É só você ver lá, o time inteiro do Ajax, que foi até a semifinal da Champions League, da temporada passada, o jogador mais velho era o Tadic, que tinha 33 anos. O resto do time inteiro era abaixo de 22 anos. E cada um já foi para um lado já. Um tá no Chelsea, um tá no United. O David Neres manteve lá no Ajax, mas logo vai embora. Então, assim, a gente tem que ter calma com os meninos saindo daqui. Não dá para esperar que vai sair daqui, arrebentou aqui no Brasil, que vai chegar na Europa e vai arrebentar, porque não é assim. Se o menino for bom, ele arrebenta. Agora, não é todos que são bons. Mas eu entendo você falar do trabalho, tá no início, tem que esperar. Tem que ver se vai dar o fruto que a da Alemanha deu. Até porque o da Alemanha começou em 2002 e chegou ao ápice em 2014, 12 anos depois. Mas durante esse período dos 12 anos, que fez a Copa do Mundo levantar o 4º título, inúmeros jogadores bons saíram da base da Alemanha. Inúmeros. Um que é uma decepção física, que é um baita de um jogador, mas é uma baita de uma decepção física, é o Reus. O Reus, quando surgiu no Borussia Mönchengladbach, foi comparado ao Neymar, mas não por causa de mídia, porque ele joga muita bola. Mas o problema dele é os joelhos, é as pernas. E jogador precisa dos seus joelhos bons. Mas se ele não tivesse problema, a gente ia estar comparando o Reus com o Neymar, com o Messi, com o Cristiano Ronaldo. Mas ele, infelizmente, para o futebol, não para a Alemanha, para o futebol, ele tem problemas no joelho. E ele passa mais tempo no DM do que em campo. Mas quando ele está em campo, a gente vê o que ele faz. A gente vai para a Inglaterra agora, você tem um Sancho. O Sancho tem 20 anos de idade. Vai ver quanto o Borussia Dortmund quer no Sancho. Quanto que o Borussia Dortmund quer no Sancho? Por menos de 100 milhões de euros. Ele não sai de lá. E ele é um baita de um jogador. Mas é assim, é um tiro ou outro. Não é com frequência. O que o Brasil fazia no passado, que fazia de baciata, Ronaldinho, Rivaldo, Cafu, Roberto Carlos, Emerson, Zé Roberto, não vai fazer mais. Esquece. Isso daí não dá mais. Não tem como mais. Até porque hoje, esses jogadores que estão na seleção aí, voltando lá no que a gente falou do Corinthians, esses jogadores aí estão muito bonzinhos. Dorme 10 horas da noite, toma leite e vai dormir, dando boa noite para mãe, papai e para todo mundo. Então a gente precisa de jogador meio doido das ideias, igual Edmundo, Romário, esses craques, que a gente não vai ver mais. Mas poderia surgir alguém aí com nível parecido, caso do Neymar. Não foi a CDB que fez esses jogadores. Então a culpa não é da Confederação Brasileira. É só isso que eu prezo. Pode ajudar? Pode. Precisa dar mais? Precisa. Concordo com o Léo em tudo. Precisa fazer um trabalho melhor. Mas não significa isso que nós não estamos fazendo. Não significa que não surgir um outro Neymar seja culpa da Confederação Brasileira. É só isso. E outra coisa, isso daí é muito culpa dos clubes também, viu? Porque não dá uma base decente para os meninos. A gente pode usar o exemplo do Catatal do Vasco da Gama. O menino não fez base. Ele não fez nada. E ele tá no profissional do Vasco e joga bem. Mas cadê que ninguém descobriu esse menino antes? Para fazer uma base para ele se tornar um jogador melhor. Ele tem 25 anos de idade, o Catatal.
Ele foi revelado no Vasco agora, com 25 anos de idade. Não fez base, não fez nada. Ele chegou da Várzea e foi jogar. Por que não achou esse menino antes? E ele tá no Vasco não é de hoje. Aí E tá quando o eu erro. falo essa questão, então, e quando eu falo essa questão da CBF, é que assim, vamos dizer que eu sou o presidente da CBF, eu sou o Rogério Caboclo. O meu produto, meu principal produto é a seleção brasileira. É o meu case mais forte. Tem os campeonatos aqui nacionais, mas o meu case é a seleção brasileira. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que chegar forte com um trabalho, me espelhar no trabalho que foi feito na Alemanha ou qualquer outro trabalho que possa tenha sido feito em algum lugar do mundo que a gente não tenha conhecimento, se inspirar para tentar ajudar, auxiliar os clubes, que também tem, obviamente, concordo com o Edu, tem suas responsabilidades, em formar grandes jogadores, em formar meninos que possam vir dar frutos no futuro. Entendeu? Então, é isso que eu falo. Não que assim, a CBF hoje ela é culpada porque hoje nós não temos um Ronaldo, não temos um Romário, não temos um Zico na seleção. Não é isso. Mas eles já poderiam, já de alguns anos, vendo que assim, a escassez de craques no Brasil já vem de alguns anos, tá fazendo esse trabalho. E é isso que eu falo, que assim, eu não vejo, sinceramente com vocês, eu não vejo isso que eles estejam, um trabalho que eles possam estar fazendo. Eu posso estar enganado. Pode ser amanhã vir aqui o Branco, o Rogério Caboclo, me convidar para ir lá na CBF e ver o que eles estão fazendo, trabalho junto à categoria de base. Eu não vejo isso. Pode ser que esteja alguma coisa, um trabalho embrionário, sim. Para o Brasil é muito importante que isso aconteça e que futuramente o Brasil tenha grandes jogadores, novamente, e que volte a ser um protagonista no futebol mundial. Mas eu acho que, como esse a seleção brasileira é o principal objeto que eles têm, eu acho que poderia ter sido, não só agora nessa gestão do Rogério, mas em outras, ter sido tratada de uma forma mais amigável, de uma forma mais carinhosa, não só como negócio, mas como o seu principal produto. Sabe o que vai ser bom para você? Sabe o que vai ser bom para a CBF e para o Brasil? O RB Bragantino. Porque se a gente for levar em conta o que foi feito no RB Salzburg e no RB Leipzig, na Alemanha e na Áustria, o trabalho é muito sério mesmo. E não é só no profissional, vem desde a base. Aí, mas quem que revelou esses times? O RB Salzburg simplesmente revelou o Haaland. Simplesmente revelou o Haaland, que a gente vê a máquina que é de fazer gol. Aí o RB Leipzig, Timo Werner, centroavante da seleção alemã, que hoje é titular, chegou no Chelsea na semana retrasada e já é titular absoluto, intocável. O RB Bragantino, se manter a mesma linha dos trabalhos que são feitos na Alemanha, na Áustria e nos Estados Unidos, vai contribuir e muito para a seleção brasileira, para a CBF. E é só prestar um pouquinho mais de atenção, Sr. Tite, no Arthur, do RB Bragantino. Olha ele um pouquinho. Você leva tanta porcaria para a seleção brasileira e você poderia estar olhando o menino porque ele é muito bom de bola. O Palmeiras perdeu uma chance, perdeu um medalhão aí. E vocês querem ver mais uma coisa? Ao longo dessas décadas, desses anos, quais foram os clubes que mais revelaram jogadores no futebol brasileiro? Clubes do interior. Não, do interior. Não, sim, mas os clubes muitos jogadores vêm dos clubes do interior. Interior paulista, interior de Gaúcho. Outros estados. E assim, nós vemos que os clubes do interior estão morrendo. A cada dia estão numa situação pior. Você deu exemplo agora do RB Bragantino, do Red Bull Bragantino, que voltou a ressurgir por causa da empresa da Red Bull que está investindo no futebol, na Alemanha, aqui no Brasil, na Áustria, tem em outros esportes também, na Fórmula 1, mas é uma empresa que viu um potencial e na verdade o time deles era o próprio Red Bull, né? Só que aí depois eles acabaram fazendo a parceria com o Bragantino para já ter uma vaga direta na Série B do ano passado. E eles viram um potencial e entraram nessa investida. A CBF poderia dar um apoio maior para os clubes do interior, para os times do interior, não só de São Paulo, mas do Brasil também, as próprias federações, paulista, carioca, mineira, gaúcha, uma parceria geral entre eles, confederação, federação e clubes, para que esses times do interior não morram.
porque grandes jogadores, Ronaldo São Cristóvão, Rivaldo, Mojimirim, outros jogadores, Sócrates, Botafogo de Ribeirão Preto, sabe? Outros jogadores surgiram de times do interior. O próprio Pelé, ele é de Três Corações, mas ele estava em Bauru quando o Santos foi buscar, interior de São Paulo. Então nós temos que ver com mais carinho essas equipes do interior que sempre alimentaram de uma forma absurda a seleção brasileira, os times grandes, o próprio futebol brasileiro. Não, eu concordo com vocês, mas só se vocês quiserem uma réplica sem problemas, mas eu acho que o grande problema passa novamente pelos torcedores e por nós da imprensa, porque assim, Sul-Americana, Brasil disputar as Olimpíadas para fazer um time que talvez poderia colocar jogadores na Copa do Mundo, falando a curto prazo. O Pedrinho não jogou o primeiro jogo da fase da pré-Libertadores contra o Guarani do Paraguai, só faltaram matar. Então, quer dizer, como que a CBF vai fazer um trabalho junto com o clube, junto com os clubes, se isso acontece? Ah, tudo bem, poderia ser feito um calendário maior? Poderia. Vale, a crítica vale. Mas assim, cara, não dá. É simples. Entendeu? Tipo, é o seguinte, o Pedrinho é jogador do Corinthians, é da instituição, só que ele é brasileiro. Ele tem que servir a seleção em ponto. Não tem que ficar de chororô, de mimimi. É isso. Só que isso não acontece. É isso que é o grande problema. Aí o erro... Mas aí você tocou no ponto-chave, o calendário. Isso, o calendário que é o erro. O erro é da CBF aí. Que ela que tem que fazer um calendário decente para quando tiver data FIFA, não ter rodada em campeonato nenhum aqui no Brasil. Aí o erro é da CBF. Porque se a gente for na Europa, voltar na Europa, qualquer jogo de seleção não tem nada na Europa. Amistoso. Não, tudo bem, mas eu falei isso. Não. Eu falei isso. Eu tô esse é o erro da CBF. Eu tô criticando o exemplo. Depois, aconteceu isso. Você chegar e falar assim, pô, já que o calendário é esse. Dá pra você criticar? Você critica, fala CBF, muda esse calendário. Aliás, o Juninho Paulista iria mudar o calendário. Infelizmente, por conta da pandemia, isso aconteceu. Mas o calendário foi mudado. Só que o problema é essa crítica acerbada por uma coisa que já veio, cara. A gente vem de um governo dentro da CBF corrupto. De um cara que foi preso. Cara que e o outro tá condenado. E o outro não pode viajar. Você vem de Marcelo Teixeira. Então, desculpa, cara. Não dá pra você colocar tudo na conta da geração do Neymar. Mas não é colocar na geração do Neymar. Mas se você vê coisas erradas, você tem que criticar. Você não pode fingir que não tá acontecendo. Você tem que... Gerações corruptas, trabalhos mal feitos. E você tem que criticar. Não adianta não criticar, porque se a gente não criticar, talvez vai mudar. Não, é com a crítica que você vai colocar o dedo na ferida e que futuramente pode ter uma mudança e uma melhora. É como nós estávamos falando agora do calendário. O calendário é horrível, tem que melhorar? Sim. Hoje é melhor do que há alguns anos? Sim, mas ainda pode melhorar muito mais para você proteger a seleção brasileira e proteger os clubes, porque se você protege o clube, você está consequentemente protegendo a seleção brasileira também. Só que quem tem que mudar? A CBF. E vai mudar quando? Quando a gente criticar, quando a gente colocar o dedo na ferida. Porque se a gente não criticar, tá tudo bem, tá tudo ótimo, tá tudo perfeito. E não está. Eles vão entender como tá cômodo. E aí eles vão entender como está cômodo o calendário e vai manter o calendário desse jeito. Só que o problema aqui do calendário aqui no Brasil são os campeonatos regionais, que lá na Europa não se tem os campeonatos regionais. Aqui se tem. O que se tem mas aí os campeonatos regionais vão acabar e os clubes do interior como é que vão fazer? Na Europa não se tem campeonato regional, mas nem por isso os clubes do interior, porque, né, para quem não sabe, na Europa, nos países da Europa também tem interior, tá? Não é só aqui no Brasil, não. Na Europa também tem. Lá não tem campeonato estadual, mas as Copas que tem na Inglaterra e na Espanha, principalmente na Alemanha, são times de quarta e quinta divisão jogando contra a Bayern de Munique, contra Real Madrid, contra o Liverpool, contra o Manchester. Mas aí então, é economia, aí não tem como comparar, pô. Então, mas se você quer adequar um calendário daqui do Brasil com o da Europa, você vai ter que fazer isso, porque não tem como. Por isso que não dá. No dia que o Brasil tiver, por exemplo, o poder econômico que esses times têm, aí se adequa. Então, mas aí se você se cobra um calendário igual, você tem que se fazer igual, porque não tem outra forma Edu, de você fazer igual. Nesse caso, eu acho que você não precisaria nem acabar com os estaduais.
você poderia readequar e dar mais força para os times do interior, injetar investimento, dinheiro nos times do interior e, por exemplo, poupar os principais times de disputar esses torneios, mas fortalecer o interior também com os campeonatos regionais, mas com outra fórmula de disputa, com outro estímulo, com outro interesse. Por exemplo, o Rafael falou até da questão das categorias menores ter transmissão de TV. Você tem aí diversas emissoras de TV, você pode tentar fazer um acordo com a Rede Globo e com outras emissoras e colocar esses times do interior na TV, dar visibilidade, mostrar, tem como fazer, mas às vezes parece que os caras vivem numa caixinha ali tão pequena que não conseguem ter uma visão macro das coisas e desenvolver o futebol brasileiro da melhor forma. Eu sei, Léo, mas para isso precisa de dinheiro, Léo. É difícil, cara. É difícil. E a CBF tem muito dinheiro. E a CBF tem muito dinheiro. Mas você não pode apostar numa coisa que talvez não dê certo. Eu concordo que a CBF tem muito dinheiro, deveria investir mais nas federações, deveria investir mais nos clubes, eu concordo com tudo. Deveria investir mais no VAR, tudo isso eu concordo com você. Só que assim, não dá para você apostar uma história, tudo... beleza, vamos colocar o Campeonato Paulista, vamos adequar. Pô, mas vai passar em algum lugar isso? Sabe, tem muita coisa envolvida. Mas você prefere manter do jeito que tá? Olha... Financeiramente falando, sim. Eu não acho. Eu acho que deveria. Financeiramente, se a gente for nos apegar apenas à parte financeira, a CBF tem recursos, sim, tem como fazer. E vamos dizer que não tenha recurso, tem como você fazer parcerias com empresas, com emissoras de TV, com os próprios clubes, tem como sim. Mas só nos apegando à CBF, tem muito dinheiro lá. A CBF é trilhardária, tem muito dinheiro. Então, sim, assim, tem como fazer, sim. Basta ter boa vontade. O Prolabore agora desse ano foi absurdo. Mais de 20, não sei quantos milhões só de lucro. Tem muito dinheiro. Dinheiro tem. Dinheiro. Mas também os clubes do interior, acho que eles não iam aceitar os clubes do interior não aceitariam essa fórmula aí de só jogar com o clube do interior e os que se sobressaírem jogar com os grandes. Porque por muitas vezes não, né? Acho que grande maioria dos clubes do interior, eles gostam de jogar com os clubes grandes, por quê? Porque eles têm visibilidade. Eles têm visibilidade de mídia, de torcida, e aí se eles ganham mais dinheiro. Se o jogo é na casa deles, eles têm a renda. Então assim, eles vão abrir mão, os clubes do interior vão abrir mão de jogar com os grandes? Eles não vão abrir mão de jogar com os grandes. Você acha que o Noroeste... Edu, mas hoje eles estão morrendo. Hoje eles estão ali, você seleciona ali, ó. Poucos clubes do interior têm alguma capacidade de disputar um jogo com grande, de fazer um papel decente. Poucos. A maior parte está agonizando. Então, se você dá uma oportunidade diferenciada, oferece um projeto... Você, por exemplo, o Bragantino aceitou o projeto da Red Bull. Você vê onde está o Bragantino, na Série A do Campeonato Brasileiro. Então, assim, você tem que ter um investimento. E, obviamente, nem todos vão ter oportunidade, como hoje mesmo já não tem, de jogar com um time grande, de aparecer, de ter visibilidade. O Noroeste, uma Matonense, um Marília, um Comercial, qualquer time, assim, só falando dos times do interior paulista, poucos jogam com os grandes. Na verdade, são pouquíssimos. Então, assim, você tem que ter um projeto para mudar isso, para melhorar, para o time ter visibilidade, ter televisão transmitindo, ter público nos estádios, ter mais dinheiro, ter a chance de investir em jogadores, em categoria de base, coisa que hoje não tem. Hoje, os clubes do interior, tirando raríssimas exceções, estão morrendo. Então, mas aí a gente não vai ter uma empresa como a Red Bull para trocentos times aqui do interior paulista. Isso daí não vai ter. E nem outras empresas vão querer investir em clubes e adquirir clubes igual a Red Bull fez. Mas você vai ter a CBF por trás disso. Sim, isso que eu falo. A CBF vai ter. Sim, a CBF... Mas a CBF não supre todo o futebol brasileiro. Isso que eu falo. Eu estou falando. Tem mas ela vai dinheiro, captar, tem, mas ela vai captar investimento. Mas ela tem que captar investimento, tem que captar parceiros. Pô, se você pegar o mercado comercial, empresarial, você não faz tudo do seu bolso. Você tem o que você coloca do seu bolso, mas você tem que ter a capacidade e a lucidez de buscar investimentos, de mostrar, o meu negócio é sério. Eu quero que venham empresas também, como teve a Red Bull com o Bragantino, outras empresas, que tem muitas empresas fortíssimas, não só no Brasil, como fora do Brasil, que podem vir aqui
e fazer parcerias comigo, com a Então vamos CBF, comparar. com os clubes. Sim. Vamos comparar com a Confederação Alemã. Quantos clubes ela gera e quantos clubes a CBF tem que gerir? É imensurável. Você quer falar da economia da Alemã com a economia brasileira? Desculpa, Léo, desculpa, cara, é imensurável. Pô, mas se a gente for ficar muito atrás. Mas se a gente for ficar pensando sempre assim, o Brasil vai ficar sempre atrás, porque o Brasil está sempre atrás dos outros economicamente. Não, só que a CBF é milionária. Você tem que pensar no que dá para fazer. Dá para fazer mais coisas que você quer? Concordo com você. Concordo plenamente. Só que assim, não dá para fazer como modelo tudo que acontece. Não dá. Aqui tem muito mais clube, territorialmente falando, geografia. Não tem a possibilidade do Brasil ser comparado à CBF, ser comparado com uma outra federação. Você pode comparar com a AFA, você pode comparar com a seleção colombiana, você pode comparar com o Equador. Eu duvido que a Federação Alemã arrecade durante um ano mais dinheiro do que a CBF. Mas eu duvido que ela gaste mais. Duvido. A Federação Alemã eu duvido. Eu não estou falando de clubes, eu estou falando de federações. Que ela tenha mais despesa que a CBF tem. Despesa não tem, não. Até porque são muitos clubes aqui no país. Sim, são muitos clubes, mas é o que eu estou falando. A CBF... Mas é o que eu acabei de falar. A CBF ela não precisa abraçar tudo. Ela pode buscar investidores, parceiros, patrocinadores. Então, mas aí é a questão. No Brasil, Léo, quem vai investir no Brasil, meu irmão? Investe. Você pega, por exemplo, o Campeonato Brasileiro, tem diversos parceiros, e parceiros fortes. Tem banco, tem cervejaria. Mas será que eles vão querer investir nos clubes? Aí é a questão. O investimento não é no clube, o investimento é na CBF, e a CBF organizar tudo isso. É isso que eu tô falando. Se eu fosse corrupto, que os caras vendem o jogo para passar lá no Marrocos, para passar no Camarões. Mas não foi você mesmo que disse que o Rogério Caboclo tá tentando mudar todo esse cenário? Então vamos tentar mudar, trazendo mas não investidores. Dá pra ter uma crítica do tamanho que você está fazendo hoje, é só isso. O final da frase, você tem razão, só que tem o enredo da frase. Entendeu? Então, quer dizer, tá caminhando. Calma, tá caminhando. Não, mas deveria caminhar. Eu não sei se tá caminhando. Eu já te provei com números, com exemplos que está. Não, você não provou com números. Eu te perguntei sobre jogadores, se você não conseguiu falar um. Eu te perguntei sobre as ações da CBF, você não conseguiu falar nenhuma. Você falou do passeio da Disney que eles fazem lá com os jogadores. Mas tu falou de trabalho efetivo. Eu falei de jogadores por quê? Porque essa não é a intenção da CBF. Qual que é a intenção da CBF? A intenção da CBF é fazer um melhor campeonato, aliás, com premiações melhores para o futebol brasileiro, coisa que está fazendo. E você precisa de quê para fazer um grande campeonato? De jogadores. Então, mas a CBF não está fazendo a parte dela, não está premiando melhor? Não está passando o campeonato de base? Não está investindo nos campeonatos de base? Não, a CBF não passa, quem passa são as TVs. Oi? Então, mas Léo, como que você acha que chega até a TV? Não, mas sinceramente, você não... Qual é o resultado do trabalho de base? Grandes jogadores, você não tem. Não, mas então é isso que eu tô falando. Esse não é o sentido. E qual é o sentido? O sentido é você ter o máximo de revelações de jogadores para que talvez surja o Neymar. Essa é a intenção do trabalho de base da Confederação Brasileira. Não, sinceramente, não dá. Você acha que foi Edmundo, Romário, Ronaldo, Djalminha? Foi tudo trabalho da Confederação Brasileira. Corrupta de Então, foram craques que surgiram naquela época. A época, como o Felipão disse um dia, se amarrava cachorro com linguiça. Hoje não tem. E qual que é quem tem que fazer o trabalho? É a CBF. E não faz. Hoje não surgem grandes jogadores como surgiam antigamente. Então, enquanto CBF, eu tenho que fazer o trabalho. E avaliar o trabalho, é isso que você quer. Você quer que apareça lá o... Não, você quer... Assim, então quer dizer, então, se o Vinícius Júnior for o melhor do mundo, para você valeu a pena, então. Não, mas você tá falando... Você falou que eu falei de uma projeção agora há pouco. Você tá fazendo uma projeção. Não, é o que você quer. Não, eu quero que a seleção tenha grandes jogadores. Que hoje em dia... por que nós chegamos em toda essa discussão? Porque a seleção brasileira, a convocação foi realizada e tirando o Neymar, você só tem jogadores fracos na seleção brasileira. Sim, mas isso não é culpa da Confederação Brasileira. É isso que eu tô querendo te dizer. E você também acha que é? Também é corresponsável.
Não, ela pode ser corresponsável a passada, a corrupta, a que estava o presidente preso. Aí poderia. A partir de agora, Rogério Caboclo, eu não tenho nenhuma mencionando nada com o Rogério Caboclo, nem nada. Estou te falando que as coisas estão mudando. É isso. E não dá para você querer... Eu não vejo essa mudança toda, sinceramente. Mas como você não vê? Se antes não passava o campeonato sub-20 da Libertadores na TV e hoje passa, como que não tem mudança? Só o fato de passar na TV significa que a CBF está trabalhando. É óbvio. Não é óbvio. Tem premiação. É óbvio. Não é óbvio. Tem a premiação. É óbvio, Léo. Tem a premiação. O cara isso é muito. Vou te falar, posso falar? Isso não significa absolutamente nada. Nada. Por que não significa nada? Porque você está falando de um direito de transmissão. Eu estou querendo falar do trabalho da CBF. Não tem trabalho, isso daí é um direito de transmissão. Eu sou presidente da Rede TV. Eu chego lá na CBF e falo, eu quero passar o Campeonato Sub-20. É X milhões. Eu tô te pagando X milhões para passar. Qual é o trabalho da CBF? Não tem. O trabalho da CBF é fazer um campeonato forte que antes não existia, meu amigo. É isso. O campeonato de hoje é forte e antes não era? Para. Completamente o contrário. Antes era forte e hoje é fraco. Porque hoje você não tem bons jogadores. Você não tem um produto bom. O produto não tem qualidade nenhuma hoje. Então, mas o problema, o que interfere aí no caso dos investidores no Brasil, das empresas, resumindo, é as péssimas administrações do passado, envolvendo um tá preso, o outro não pode sair do país. Qual que é a empresa séria, olhando para o passado, nos dois últimos, que vai querer apostar o seu dinheiro nesse investimento? Quem garante que não vai ser a mesma coisa agora? Pode até estar fazendo um bom trabalho, mas quem é que garante? Então, assim, as empresas, elas ficam com o pé atrás. Se eu sou dono de uma empresa grande, monstruosa, multinacional, eu jamais investiria meu dinheiro na CBF. Jamais. Eu não sei para onde que vai meu dinheiro, eu não sei qual que é a índole de quem tá lá. Pode até ser uma índole boa. Mas e os outros dois últimos? A gente fica com o pé atrás, isso é óbvio. É a mesma coisa. Agora... mas aí cabe a você, enquanto CBF. Por que você acha que a Copa do Brasil é tão valorizada hoje? Por causa da premiação. Então como você vai falar que a CBF não tem a ver com o Campeonato Sub-20 passando na Sport TV? Ele tá a CBF tem a ver porque ela vende o campeonato para as emissoras de TV. Mas eu tô falando dos trabalhos, eu não tô falando da premiação da Copa do Brasil. Eu tô falando dos trabalhos de base que a CBF tem que fazer para proporcionar que jovens e promissores, grandes jogadores sejam revelados. Isso não é feito. Você só passar para uma emissora transmitir o jogo não significa que você está fazendo um trabalho de base. Você só está passando os direitos porque a emissora está te pagando também. Você me pergunta, eu te respondo, você descredibiliza, eu te falei que é esse negócio. Você falou que não existe. Aí você me pergunta, eu te falo, não, tem um acompanhamento da CBF. Mas o que eu tô te falando é que assim... na Disney. Ué, pra você, tudo que eu falo pra você lá tá bom, então não adianta discutir. Mas não é que não tá bom, é que assim, são coisas muito rasas. Muito rasas. Eu não vi... Coisas rasas que não aconteciam. Tudo bem. Pode ser que não aconteciam. Pode ser, não aconteciam. Não, tudo bem. Mas você não vê nenhum trabalho contundente. Isso não tem. Isso daí é... Contundente pra você é aparecer o Neymar. Não, o contundente para mim é a CBF mostrar que está fazendo um grande trabalho e por enquanto não tá. Só passar por uma emissora de TV transmitir, ou você pagar uma premiação alta de Copa do Brasil, ou pegar um jogador de 15 anos e levar lá para ter a vivência da CBF, de uma seleção brasileira é muito pouco, sinceramente. Mas tem um investimento por trás, tem toda coisa feita. Isso aí é o que aparece. Isso é o que aparece. Só que existe um entorno. Não é assim, eu resolvi pagar mais porque pro Sub-20. Não. Existe um trabalho. O cara confia que aquele trabalho de base está sendo feito e por conta disso vai ser valorizado o campeonato. É isso. Tudo bem. Então você acha que o Gabriel Menino ter sido convocado não tem nada a ver com a CBF? Não, o Gabriel Menino ter sido convocado é uma situação que talvez daqui a pouco nós vamos saber muito bem o que está acontecendo. Como aconteceu com outros jogadores também.
e nós três sabemos bem o que acontece na CBF. Não estou dizendo nem agora, mas assim, como nós falamos agora há pouco, de outras gestões. O jogador é convocado e tempos depois, o que acontece com ele? É vendido. Ou seja, vamos ver se o que está por trás de uma convocação de um Gabriel Menino. Daqui a pouco a gente vai ver. E sobre essa questão do trabalho, vamos ver daqui a alguns anos. Eu espero muito que você tenha razão e que tenha um trabalho muito bacana esteja sendo feito nos bastidores, que a gente não tenha conhecimento, mas e não que tá renda bacana. Frutos. Hã? Eu concordo com você, não tá bacana. Precisa melhorar. Então chegamos a um denominador comum. Sim, mas só que o problema é que você está falando que não está sendo feito nada. Não, e nada não é. Eu não vejo nada. Não, mas nada não é. Existe um trabalho sendo feito. Precisa melhorar? Precisa. Está muito no embrionário? Concordo plenamente com você, só que alguma coisa está sendo feita. Entendeu? E vide Gabriel Menino. Se é por causa de empresário, se é porque tem alguma coisa por volta, não sei. Mas o Gabriel Menino se destacou num campeonato de base que a CBF organizou, passado no Sport TV, e hoje ele está na seleção brasileira. Então não tem como você não falar que não deu resultado. Por mais que você não acredite no resultado de forma limpa, mas deu o resultado. Pode ser. O futuro vai dizer. Só o futuro vai dizer. Só o futuro. Mas assim, só para usar um exemplo, sei que não dá para comparar, porque são infinitamente muitos clubes aqui no país. Se tiver mais de 2.000 clubes aqui no país, é pouco. Lá na Inglaterra tem a Carabao Cup, e ela tem um inicial com 930 clubes. Desde a primeira divisão da Premier League até a sexta divisão. E assim, eles jogam uma Copa e não o time da sexta divisão, no primeiro jogo, já pode cair com o time da Premier League. Só que assim, quando o time já está inscrito na competição, ele já tem uma renda, ele já ganhou um dinheiro, só por estar participando. E é um dinheiro bom, não é pouco. E assim, conforme ele for avançando, vai subindo a premiação. É claro que não dá para a CBF investir 2 milhões de reais em todos os clubes do país. Isso daí é impossível. Esquece, não dá. Até porque se ela fizer isso aí, ela quebra. Mas dá para ela fazer dessa forma, ela dá uma quantia razoável para um clube de Série D, para jogar uma Copa aí, para jogar contra um time de Série A, ou de Série B, que seja, ela disponibilizar um dinheiro aí, não sei, 100 mil, não sei, 200 mil. Se o time passar, dá um bônus, uma bonificação maior. E assim vai sendo sucessivamente. Porque não dá para a CBF investir todo o dinheiro em todos os clubes do país. Mas também dá para ela viabilizar melhor esse dinheiro. Porque se nos outros países dá para fazer, aqui não. Tem muito clube aqui? Tem muito clube aqui, mas dá para fazer. Basta uma força de vontade. Porque se você faz isso, teoricamente você pode derrubar os campeonatos regionais e fazer uma Copa Nacional aí com todos os clubes, Série A, B, C, D, envolvidos numa mesma competição, que vai ser, além de ser muito mais atrativo para os próprios clubes e muito melhor financeiramente para todos os clubes, para a mídia, para o público, para a torcida, vai ser infinitamente melhor. Só o que acontece lá na Inglaterra e na Alemanha é caso nítido. Você vai ver um jogo de time de Série D na Copa, o estádio tem 50 mil pessoas. 50 mil pessoas. Por que eles vão? Porque sabem que se eles passar, eles podem jogar com um time de Premier League, eles podem sonhar que eles vão jogar com um time de Championship, e eles sabem que o time vai ganhar mais dinheiro. E aqui no Brasil, se a gente vai ver um jogo de Paulistão, que é o maior campeonato paulista do país, contra dois clubes do interior, que seja aí Mirassol e Ponte Preta, o estádio tem 2 mil pessoas. Por que ele tem 2 mil pessoas? Porque é o início da competição, e um jogo que teoricamente não vai valer nada, não vale muito dinheiro, por isso que não tem atrativo. Então assim, pensa, CBF, pensa melhor o que você quer fazer com esses clubes do interior. Porque você não pode acabar com o regional sem ter uma solução. Porque senão você vai matar um monte de time e você vai desempregar milhões de pessoas. Beleza, senhores. Realmente a seleção causa muita polêmica.
Agora vamos de considerações finais. Léo. É verdade, Rafael. Grandes polêmicas, um debate em altíssimo nível e eu tenho certeza que os nossos ouvintes vão gostar muito. Quero agradecer mais uma participação, agradecer você, agradecer ao Edu. Foi um grande debate mesmo, acalorado sobre a seleção brasileira. Sorte para o Brasil nos próximos jogos aí das eliminatórias e vamos que vamos. Um grande abraço, fui! Verdade. E você, Edu, considerações finais? Agradecer aí por essa estreia, né, desse programa maravilhoso, falar de seleção brasileira. Ainda mais agora, a primeira convocação, 2022 está batendo na porta, como você falou, Rafa. E vai ser esse programa aí, tem tudo para vingar. Falar de seleção brasileira, Copa América, Copa do Mundo, Copa das Confederações. E esse debate só para ficar, para os ouvintes ficarem ligados, que se o primeiro debate foi dessa forma, imagine os demais. Até a próxima. Verdade, hein? Minhas considerações finais são simples. Vamos todos juntos para frente, Brasil. Salvem a seleção. O nosso programa Momento Seleção foi um oferecimento de Smart Bebidas. As suas bebidas nacionais e importadas na hora que você quiser. E São Francisco Digitalizações, a sua gestão inteligente de documentos. Um grande abraço, não deixe de seguir as nossas redes sociais no @JogoEternoFC e agora @Momento Seleção. Um grande abraço, até mais! Brasil!